Boa tarde, queridos irmãos, que a paz de Deus esteja com vocês. Na meditação de hoje falaremos sobre o pecado contra o Espírito Santo. Antes de começar, gostaria de pedir que ouça até o fim e compartilhe minhas mensagens no WhatsApp. Ouça até o fim, compartilhe, curtam o meu vídeo no Facebook. E ouça até o fim, curtam, compartilhem o meu vídeo no YouTube. E peguem e se inscrevam no meu canal e ative o sininho para receber novos vídeos, tá certo? Pessoal, todo mundo sabe, né? Acho que devem saber, mas se não sabem, vão ficar sabendo agora que o pecado contra o Espírito Santo é imperdoável. Tá certo? É um pecado que não tem perdão. Que o sacrifício de Cristo não alcança esse pecado. Mas que pecado é esse? É o pecado da rejeição à Trindade. Né? Fala-se pecado contra o Espírito Santo, mas na verdade é uma rejeição a Deus. Então, na verdade, é um pecado contra os três, contra a Trindade. Fala do Espírito Santo, mas é contra a Trindade, pois o que é esse pecado? É quando você rejeita Deus publicamente, é quando você não quer saber de Deus, né? Por mais que as pessoas tentem falar com essa pessoa de Deus, tentam levar essa pessoa para a igreja, a pessoa resiste e não quer ir, né? Essa pessoa não quer saber de igreja. E é quando aquela pessoa já não sente mais desejo da igreja, nem ouve mais as palavras do Espírito Santo. Em outras palavras, ela está em tão profundas trevas que não tem como ela sair mais de lá. Né? Em outras palavras ainda, ela está acorrentada ao cativeiro que Satanás construiu para a humanidade quando Adão e Eva comeram a fruta proibida. Tá? É basicamente assim. Adão e Eva comem da fruta proibida e eles ficam presos no cativeiro. Ali toda a descendência deles nasceu e ficaram presos dentro desse cativeiro até a vinda de Cristo. Então, todos que viveram antes de Cristo viveram presos dentro desse cativeiro. Tá certo? Então, eles não tinham como sair. E aí Cristo veio, morre naquela cruz em sacrifício para, com o próprio sangue, pagar o preço da nossa liberdade. É o plano de redenção, né? Que na verdade é o plano de liberdade. Eu vou chamar de plano de liberdade. Redenção quer dizer liberdade, né? Ou salvação, mas eu prefiro chamar de liberdade para entender que Deus não aprisiona, que Deus não escraviza, Ele liberta, né? E o plano da liberdade, Cristo nos libertou. Só que Ele não nos retirou do cativeiro. Ele abriu a porta do cativeiro, o portão do cativeiro, e nos deu a liberdade. Só que esse portão ele não fica aberto para sempre. Vai chegar um momento que ele vai se fechar. Mas, enquanto ele está aberto, nós temos chance de salvação. Porém, uma pessoa que peca contra o Espírito Santo, essa pessoa vai ser acorrentada dentro desse cativeiro. Ela não poderá mais sair dentro dele. Ela estará lá dentro, acorrentada, presa, amarrada, enjaulada, como quiser dizer. Ela não poderá mais sair. Tá? Ela entrou em tão profundas trevas que a luz do Espírito Santo não consegue mais atingir ela. Porque onde há luz, não há trevas. Onde há trevas, não há luz. Então, tem aquelas pessoas que estão em trevas, que estão no caminho errado, que estão perdidas. Porém, elas recebem luz ainda. E elas estão em uma profunda treva. Então, elas têm a oportunidade de reverter a situação e irem para a luz. Fazer o caminho inverso do que fez Lúcifer, o Satanás, né? Ele era de luz, ele era cheio de luz, era o arcanjo de luz. Tanto que o nome dele era Lúcifer, quer dizer luz. E ele abandonou a luz e entrou dentro das trevas, ele preferiu ficar nas trevas. E a luz dele se apagou. Né? Porque onde há trevas não há luz. Tu entende? Então, essas pessoas estão fazendo exatamente o contrário. Elas saem das trevas para vir para a luz. Né? Mas tem aqueles que rejeitam completamente a mensagem. E aí, então, acabam pecando contra o Espírito Santo. Né? É a única, quando você vê aquela pessoa, que ela age endemoniada, que ela fala endemoniada, as falas dela são tudo contra, né? Por exemplo, eu já vi falar de pessoas que falam assim, você que vive de fé, eu não. Ir atrás de Cristo, eu prefiro ir com Satanás, com o demônio. Então essas frases mostram que essa pessoa provavelmente já pecou contra o Espírito Santo, pois ela está publicamente renegando a Trindade. Tá? Então como é que você sabe que você pecou contra o Espírito Santo?
Quando você não sente mais nenhum desejo de ir atrás da palavra de Deus. Quando você não sente mais nenhuma vontade da palavra de Deus. Quando a sua consciência já não fala mais nada para você. Né? Se a sua consciência não está mais falando com você, você está fazendo as coisas, você vai lá, mata e não sente nada. Cuidado, porque você está a um passo de pegar com o Espírito Santo. Mas ainda pode ter salvação para você, se você sentir essa vontade. Né? Então, essa pessoa, ela não atinge. Então, tem pessoas que estão tão trevas que o Espírito Santo não alcança. Porém, ele faz o quê? Ele usa de pessoas assim como eu, que estou falando aqui, para falar para as pessoas, para trazer as pessoas para essa luz. Ele já não é capaz de chegar mais lá. Mas através de um ser humano, eu, por exemplo, tenho luz. Eu consigo chegar perto de alguém que está em trevas. Então ele pode, através de mim, falar com aquela pessoa. Agora, ele não consegue falar diretamente, porque o Espírito Santo o Espírito Santo não consegue atingir aquela pessoa. Você entendeu? Então ele usa outra pessoa para chegar até essa pessoa. Porém, quando a pessoa pecou contra o Espírito Santo, já não há mais nada o que se possa fazer. Porque nenhuma pessoa como eu pode conseguir chegar perto daquela pessoa. Por quê? As trevas dela vai ser tão forte que ou a minha luz vai ofuscar aquelas trevas, né? Ou aquela treva vai me causar mal-estar nas duas coisas. Eu não consigo chegar perto daquela pessoa. Entendeu? Então, ali o mal é tão forte, a treva é tão forte naquela pessoa que não há mais como chegar perto. Nem um ser humano vai conseguir chegar perto dela, né? Então você vê que essa pessoa, muitas vezes ela vai estar isolada, muitas vezes ela vai estar convivendo com outras pessoas que estão em trevas. E pior, através dela, o inimigo consegue atingir outras pessoas que estiverem por perto dela. Ou seja, é necessário que as pessoas fiquem longe dela. Porque se essas pessoas não ficarem longe dela, o que vai acontecer? Elas podem estar em trevas também. Se a fé for fraca, entra. Entendeu? Por isso que Cristo fala: se você tem fome, vem até mim e coma, pois eu sou o pão da vida. Se você tem sede, vem a mim e beba. Você não terá mais sede, pois eu sou a água da vida. Então, quando Satanás tenta Cristo no deserto, eles citam um livro do Velho Testamento, acho que é, não sei se é Deuteronômio, não lembro agora qual que é, mas ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ou seja, nós precisamos estar em contato com a Bíblia diariamente, para que nós mantenhamos essa fé forte e inabalável, para que esses maus não consigam nos atingir. Tá certo? Você vê que eu estou constantemente com a palavra? Sim, eu estou em contato diariamente com vocês, falando aqui essas mensagens, mandando esses textos, nesse contato sim. Mas em nenhum momento eu estou pegando a minha palheta, até porque eu estou sem tempo. Né? Eu estou sem tempo porque eu estou estudando para concurso, mas daqui a 20 e poucos dias eu já vou estar livre desse concurso. Aí então eu vou ter mais tempo para me dedicar à palavra de Deus. Quem sabe eu volte a ler a Bíblia, né? Ou algo do tipo. Mas em nenhum momento eu me afastei de Deus, da minha fé. Eu continuo cumprindo o que eu me propus a fazer, que é gravar essas mensagens. Né? Ninguém me obrigou, não foi Deus que falou que eu tinha que fazer. Simplesmente eu me propus, eu fiz uma aliança com Deus. Né? Fiz um pacto com Deus. Simplesmente para Deus, eu resolvi parar de consumir bebida alcoólica, porque eu achei que era mais prudente, que era mais correto depois do que eu estava estudando na Bíblia. Eu parei de comer carne de porco porque eu tive a certeza que na Bíblia estava pedindo que eu não comesse carne de porco. Eu parei de tomar café porque eu compreendi que era algo que fazia mal para mim. A Bíblia fala para não tomar café? Não, porque naquela época não existia o café. Mas ela nos dá a entender para não tomar nada que mexa com a nossa mente. E o café é um estimulante da cafeína, mexe com a nossa mente, né? Então, eu decidi parar, eu decidi frequentar a igreja, eu decidi guardar o sábado, mas ninguém está me obrigando. E eu decidi gravar essas mensagens e mandar esses textos diários. Porque eu decidi fazer isso, eu compreendi que era certo fazer isso, e assim eu estou praticando minhas boas obras e tentando ser usado pelo Espírito Santo, por Deus, por Jesus Cristo, para trazer pessoas a Deus. Eu prego esse evangelho, eu prego essas mensagens para ensinar a todos. Então eu estou em constante contato, mesmo que eu não esteja estudando a Bíblia, eu continuo fiel a tudo que eu me propus a fazer para de Deus. Tá certo?
Não, é claro que eu peco. Com os pecadores eu sou o pior, eu sempre falo isso, eu sempre essas palavras do apóstolo Paulo, né? Dos pecadores eu sou o pior. Porque é a verdade. Nós temos que nos colocar como pecadores. É o primeiro passo para que nós possamos superar os pecados, que nós teremos arrependimento e assim conquistar a vida eterna, conquistar a salvação. O primeiro passo é você aceitar quem você é. Que você é um pecador, que você é um ser imundo, um nojento, abominável. Assim você começa a olhar para o ladrão, para o estuprador, para o pedófilo, para o traficante, para o corrupto político, como um igual a você. Você vai olhar com um tom de pena, de dó, de e não com um tom de querer matar, querer, ah, não, aquele cara matou e tem que ser morto, estuprou tem que ser estuprado. Não, não é assim. Já pararam para pensar uma coisa? A pessoa que estupra, foi estuprada, a pessoa estuprou, aí o cara vai lá e questiona, acha ruim e fala que tem que ser estuprado. Aí vão lá e estupram o cara. Vamos pensar que essas pessoas estão cometendo o mesmo erro do cara, que eles estão se igualando, o que eles estão achando abominável que ele fez, e eles estão fazendo igual, igualzinho, mesmo erro, mesma coisa. Só que eles vão dar desculpa, né? Eles vão dar desculpa, não, mas ele cometeu esse erro, então ele está sendo punido, estou fazendo uma punição para ele. Não faz diferença. Vocês leram o texto que eu mandei hoje para vocês? O que está falando sobre aqui, ó? A influência do tentador não deve ser considerada desculpa para qualquer má ação. Satanás se alegra quando ouve os dedicados seguidores de Cristo apresentarem desculpas quanto às suas deformidades de caráter. Ou seja, nós não podemos ficar dando desculpas para cometer abomináveis. Então, se eu vou lá e um estuprador, eu estou me matando um ato tão abominável quanto o estuprador, eu estou me igualando a ele. Então, com desculpa de que eu estou fazendo justiça, desculpa que ele merecia. Ah, é assim? E será que as desculpas dadas por esse estuprador também não são as mesmas que você está dando? Ah, porque aquela mulher merecia, ela estava saindo na rua, chamando atenção, ela estava provocando isso, ela estava pedindo isso. Será que ele não está dando essa mesma desculpa, como muitos estupradores já deu desculpa por ter estuprado alguém? Ela mereceu, ela provocou, ela pediu. Então, será que você não está dando uma desculpa com o estuprador? Ele mereceu, pediu? Hã? Então, é você se igualar a ele, é você se tornar mais abominável ainda. E pior, o teu pecado é pior que o dele. Porque o pecado dele, às vezes, é motivado por doença, é motivado por um desvio mental. Agora, seu pecado, além do. Você está pecando mesmo que ele, e ainda está tendo mais um agravante, você está querendo fazer vingança. Tá fazendo isso por vingança. Não, é justiça. Não. Tem uma coisa muito diferente entre justiça e vingança. Justiça quem faz é Deus. Nós não temos esse direito porque nós somos injustos. Nós não temos o direito de julgar ninguém. Porque como eu estava falando agora há pouco, nós somos imundos pecadores abomináveis. E nós não temos o direito, porque nós somos sujos. Como disse Cristo lá, quando a mulher foi apedrejada, aquele que nunca pecou, que atira a primeira pedra. Então, se você nunca pecou na vida, vai lá e julga aquele cara, aí tudo bem. Mas antes disso, você olha para dentro de si e pega essas coisas. Você nunca pecou, tem certeza disso? Tem certeza que você nunca roubou nada? Tem certeza que você nunca mentiu no mundo de alguém? Será que você nunca obstou que não era seu? Então pecou. Nunca traiu, nunca adulterou? Nunca adorou outras coisas que não foi Deus? Então você pecou. Muita gente utiliza a palavra adorar como se fosse gostar. Estão pecando sem saber. Por quê? Adorar é somente a Deus. Que é o primeiro mandamento? Adorar somente a Deus. Aí o cara fala, eu adoro comer pizza. Então você adora pizza? Eu adoro a Deus. Eu amo comer pizza, mas eu adoro a Deus. Aí o cara fala, eu adoro comer frutas, comidas saudáveis. Eu amo comer frutas saudáveis. Adorar, eu só adoro a Deus. Né? Tem gente que vai falar, eu adoro torcer para X clube de futebol. Eu amo torcer para o clube de futebol igual eu torço. Não vou falar aqui porque não faz parte da nossa meditação. Então eu amo, agora adorar é somente a Deus. Ah, aquele cara é ídolo do time tal. Não, ele é um craque, né? Todo mundo tem ele como uma referência, né, talvez, mas ele não pode ser considerado nem referência nem ídolo. Por quê? Porque ídolo é Deus, somente, né? Então, ídolo dá a intenção que você está adorando aquele. Não, você gosta muito daquele jogador, mas você adorar é só Deus. Então você não pode usar a palavra adorar no lugar de gostar, não tem nada a ver, tá?
gostar muito, gostar, né? Tentando de sentir bem com uma coisa, de sentir feliz, contente de estar comendo aquela coisa, de estar contemplando aquela coisa, ou de estar convivendo aquela coisa, torcendo para aquele time. Então isso é gostar. Agora, adorar é você cultuar, é prestar culto a alguma coisa. Tá certo? Esse é o significado da palavra adorar. Pode procurar no Aurélio, né? Que é o dicionário, para quem não sabe. Né? Então, pode procurar no dicionário, pode procurar no Facebook não, no YouTube, no Google, Doutor Google, não importa. Pode procurar, você vai achar que o significado dessa palavra é cultuar, prestar culto a alguma coisa. Então, se você adora comer pizza, quer dizer que você está cultuando a pizza, está prestando culto à pizza, está pondo a pizza no lugar de Deus, é isso? É aquela pizza que vai trazer a sua salvação. Então toma cuidado com o que fala, porque aí já é pecado. Então, queridos irmãos, claro que você pecou, porque não existe nenhum ser humano na face da terra que não pecou, a não ser aquele que era divino humano, que era Jesus Cristo. Todos pecaram. Abraão pecou, Isaac, Jacó, Moisés, José, Abraão, Josué, profeta Samuel, profeta Elias, profeta Eliseu, profeta Jonas, profeta Abacuque, profeta Oséias, os apóstolos todos, os discípulos todos, todos pecaram. Não existe quem nunca pecou na vida. Então você não tem o direito de apontar o dedo para ninguém. Tá certo? Não é uma coisa que uma pessoa que é de luz, que é de Deus, vai fazer. Apontar o dedo para outro. Não. Quem tem que fazer justiça com aquele estuprador é Deus. Quem tem que fazer justiça com aquele assassino é Deus. Não é você. É a Trindade que vai fazer justiça. Cristo irá julgá-lo. E se ele se arrepender dos seus erros, ele vai de fogo e enxofre. E mesmo que ele se arrependa, ele vai aqui, nesta vida, sofrer as consequências pelo seu erro, pelo seu pecado. Tá certo? Ele vai sofrer. As consequências são... Você viu Davi? Ele pecou, ele adulterou e ele matou depois o corno, falando a palavra correta, né? O traído. Então, ele fez o quê? Cometeu dois pecados e ele sofreu consequências terríveis por conta desses pecados. A família dele foi totalmente destruturada. O segundo filho dele matou o mais velho, porque o mais velho abusou que era irmã direta desse irmão que matou o outro, e era minha irmã do que abusou da minha irmã. E aí então ele matou o filho mais velho. Depois, esse que matou o irmão, pegou e tentou tomar o trono do pai à força. E aí ele acaba sendo morto por Joabe. Depois de toda essa desgraça, a pessoa que acabou, não, Davi sofreu com uma doença terrível na sua velhice. Tá certo? Ele não conseguia mais segurar a temperatura do corpo, tremia o tempo inteiro. E aí colocaram uma concubina abraçada com ele para segurar a temperatura. Compreende? Então ele sofreu pra caramba até morrer. E ainda, o outro filho dele foi morto pelo irmão Salomão, né? Adonias. Então, você vê, ele perdeu três filhos, né? Aminon, Absalão e Adonias. Teve uma filha estuprada pelo próprio filho. Olha a vida que Davi estava vivendo. Por quê? Porque ele pecou, sem contar o pecado do adultério que ele cometeu em outros momentos, né? Já que ele teve um monte de mulheres, né? Quando a Bíblia fala que era para ter uma única mulher, né? E fala que o rei ele poderia ter mais de uma mulher, mas não um monte como Davi se casou, né? Era para ele ter uma única mulher. Então, é assim, queridos irmãos. Então Davi estava pecando. Então todos eles pecaram. Então, quem peca vai sofrer por si. Você não tem que fazer justiça com a sua mão. Deixa que Deus tome a justiça sobre essa pessoa. Se ele se arrepender, ele ainda vai ter salvação. Agora, aqui ele vai pagar pelo seu erro. Agora, se ele não se arrepender, além de sofrer aqui, ele vai pagar no lago de fogo e enxofre também. Então não sou eu, não é vocês que temos que julgar o nosso próximo. Então quando você olhar para um estuprador, olhar para um assassino, olhar para um traficante, para um político corrupto, sinta pena. Sinta pena porque ele está se perdendo, ele vai ter a morte eterna.
se ele não se arrepender. Sinta pena, que aí você está mostrando que você está com a salvação, você vai ter a vida eterna, você vai viver ao lado de Deus Pai, tá certo? Enquanto ele vai viver ao lado, vai viver no lago de fogo para depois morrer para sempre. É isso que vocês querem? Hã? Qual é o destino que vocês querem? Então, pecar contra o Espírito Santo nada mais é que você rejeitar definitivamente. É praticamente você fala, eu não quero mais saber de Deus, não quero esse Deus na minha vida nunca. Eu rejeito esse Deus para sempre. Quando você faz isso, você está simplesmente, o Espírito Santo vai se retirar de você. Tá certo? E só que a pessoa não precisa falar com esses termos. Basta que ela rejeite dentro de si. Ela não precisa explicitar para fora. Quando ela vê que aquela pessoa realmente ela não quer, ela se desligou do Espírito Santo, ela pediu que não mais viesse, essa pessoa peca com o Espírito Santo. Né? E as pessoas que rejeitaram a palavra de Deus, o que Jesus falou para os apóstolos fazer? Se a cidade não aceitasse as suas palavras que você tinha a falar, sacudam os chinelos lá, né, as sandálias que eles usavam, para cair areia como forma de uma punição àquela cidade, né? E no dia do juízo terá mais consideração pelo povo de Sodoma e Gomorra do que por aquela cidade. E é exatamente o que vai acontecer com quem rejeita Deus. Quem rejeita a palavra de Deus. Essas pessoas, elas vão responder gravemente pelos seus pecados e vão se arrepender amargamente. Tá certo? Quando eu digo amargamente, é porque é amargamente, vai sofrer muito, tá? E depois, e elas vão saber que elas cometeram esse erro, porque elas serão ressuscitadas e verão a Nova Jerusalém lá, e verão Cristo, e ele chorando para a presença daquelas pessoas. Então, elas vão saber que elas se perderam, tá certo? Elas vão saber que, na realidade, tudo que estava sendo explícito sobre Deus era verdadeiro. E elas rejeitaram aquilo. E aí é tarde demais. Mas ela fala, pelo amor de Deus, deixa eu ir aí, agora eu quero. Tarde demais. Tarde demais. Entendeu? Então, ouça a voz da razão enquanto é tempo. Se voltem para Deus. Porque Ele é o único que pode levar vocês à vida eterna. E não rejeite nunca por completo. Porque se fizer isso, vocês pegam com o Espírito Santo e aí não tem mais volta. Tá certo? Se você ainda sente vontade na igreja, sente vontade de ouvir a palavra de Deus, é porque você não pecou contra ele ainda. Então, aproveite, se vá para uma igreja, qual você quiser. Eu não estou mandando você ir para a minha igreja, vai para a igreja que vocês quiserem, que vocês acharem certo. Mas sigam a Deus, sejam pessoas de Deus, sejam pessoas de bem, sintam pena de quem faz o mal e não queiram crucificar quem fez o mal. Sintam pena, sintam total, uma tristeza grande para aquela pessoa, porque é assim que Deus se sente. Se você está em Deus, é assim que você é a pessoa, assim que você sente. Coitada daquela pessoa, tá certo? Porque o tanto que ela vai sofrer não está escrito. Não precisa que nenhum ser humano suje as suas mãos, ou se torne impuro, ou peque para fazer justiça, pois o próprio Deus vai fazer essa justiça. Tá certo? Então é assim, irmãos. Então, muito obrigado a todos. Espero que vocês possam ter compreendido tanto sobre o pecado quanto o Espírito Santo. Tá certo? E vocês podem pegar com o Espírito Santo quando vocês insistem no pecado que sabem que é errado. Como assim? Você sabe, exemplo, tem um casal que é um casal homossexual. Eles estão pecando contra o Espírito Santo? Não, eles estão em pecado, mas não estão pecando contra o Espírito Santo. Porque eles não sabem que isso é pecado. Né? Eles não compreendem isso, eles não estudaram e não tiveram a compreensão do que ele é pecado. Agora vamos supor, existem um outro casal de homens que são homossexuais, que eles conhecem a palavra, conhecem a verdade e por um tempo eles se largam, não estão mais juntos e sabem o que é pecado, entender, compreender o pecado, que é pecado. Porém, eles acabam resolvendo voltar a se relacionar e começam a se relacionar novamente. Aí eles estão em pecado duplo. E assim eles podem estar pecando contra o Espírito Santo, né? Principalmente se eles falarem, não, é pecado, mas não tem problema. Deus não vai me buscar por não, eu vou cometer esse pecado porque eu quero cometer, porque eu gosto de cometer. Porque eu gosto de estar com essa pessoa, eu vou continuar com essa pessoa.
Então essa pessoa está pecando contra o Espírito Santo. Por quê? Porque ela sabe que é errado, a relação homossexual, ela compreendeu aquilo, mas ela está preferindo continuar a se relacionar homossexualmente e rejeitar Deus. Aí ela pecou contra o Espírito Santo. Aí não tem mais volta para ela, tá certo? Porque ela rejeitou. Agora, quando ela não conhece a verdade e continua pecando, não tem problema. Ela não vai pecar contra o Espírito Santo. Ela vai ter consequências do pecado? Vai ter. Mas ela não pecou contra o Espírito Santo, então ela não tem salvação. Tá certo? É diferente. Tá bom? Então, queridos irmãos, tome muito cuidado. Tá? Muito cuidado, porque para pecar contra o Espírito Santo é um passo. Então, vamos estar sempre com Deus consigo, porque é a única maneira que a gente tem de estar em luz e não ser tentado pelo mal e não pecar contra nossa Trindade, tá bom? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que assim seja, agradeço e glorifico, amém, a paz do Senhor a todos, tá bom? Que Deus abençoe a todos sempre. Até mais, amém a todos. Ouça até o fim e compartilhe minhas mensagens. Muito obrigado.